Olá a todos, Pudim Cone Moniné por aqui. Queria agradecer inicialmente a oportunidade de participar aqui do segundo Congresso Baiano de Recreação, Animação e Ludopedagogia. É um prazer imenso fazer parte desse projeto, um projeto tão interessante sobre temas que eu sou apaixonado, né? Tenho aí um pouco mais de 30 anos de carreira nessa área, fui um prático da recreação, né? Sempre trabalhei com recreação, sempre trabalhei com educação lúdica, né? A ludopedagogia, o brincar que educa, a educação através do brincar e todos esses temas que envolvem esse universo tão gostoso. Hoje eu estou aqui para trazer um tema diferente para mim, um tema diferente talvez para vocês também, um tema que eu tenho estudado muito nesses últimos 2 anos, tenho me especializado muito, mas eu normalmente venho a congressos, simpósios, cursos falar sobre recreação e acampamentos, sobre brincadeiras cantadas, sobre educação lúdica, sobre o jogo, sobre o brincar. E hoje eu estou trazendo um tema um pouco diferente para vocês, mas que eu acho que é um tema muito importante e que eu acho que vocês vão entender aí. A gente tem um tempo pequeno aqui, quem quiser fica até o final. No final eu vou passar para vocês aí umas dicas e como a gente vai continuar um pouco esse assunto, né? Vou fazer um convite para vocês, para a gente continuar esse assunto um pouquinho mais, se você se interessar. Mas entenda aí um pouquinho, a gente vai conversar aí nesse tempinho que a gente tem um pouquinho sobre isso. Uma das minhas formações, né, é na educação física, né, minha primeira formação. Sou licenciado em educação física, fiz licenciatura plena em educação física lá atrás. E logo na educação física eu trabalhei um pouquinho em academia e logo fui trabalhar na área de recreação mesmo, trabalhei em hotel, em festa infantil, trabalhei em escola, trabalhei em todos os elementos, grande variedade de elementos aí com crianças, jovens e o brincar. E uma coisa que eu sempre percebi, né, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, foi essa divisão das pessoas em segmentos, né? A gente percebia que no tentar entender as pessoas, né, se conectar com as pessoas, né, nessa questão da gente acessar o outro, né, que a gente tem que, dentro dessa nossa área tão importante, eu percebi alguns padrões, né, de comportamentos, de facilidade de acessar, né? Esse tipo de pessoa acessa desse jeito, essa aqui eu acesso desse jeito, isso aqui funciona para isso funciona para aquilo. No começo é muito instintivo, e isso me provocou aí algumas reflexões e alguns estudos para entender um pouquinho mais, né? Passei por várias áreas aí, passei pelo estudo da neurolinguística, entendendo que as pessoas poderiam ser auditivas, orais, auditivas, visuais, sinestésicas, passei pelos temperamentos, vendo que elas podiam ser sanguíneas, coléricas, fleumáticas, né? Passei por outras linhas da psicologia que distinguiu as formas das pessoas se relacionarem e fui caminhando, mas uma coisa, até talvez para a faculdade de educação física, né, que me chamou muita atenção, foi a questão do corpo, né? Alguns padrões corporais, né? As pessoas que são assim, geralmente agem de tal jeito, as pessoas que são assim, uma equipe se forma desse jeito, com uma pessoa assim, uma pessoa assada. Olha como essas pessoas são tão diferentes, elas se dão tão bem, se completam tanto no trabalho. E tudo isso foi chamando a minha atenção, até que eu descobri esse trabalho que me chamou muito mais essa atenção e talvez tenha confirmado um pouco do que eu já pensava, do que eu já instintivamente vinha analisando, que é um trabalho científico, né? Tem uns grandes mestres aí, que é um trabalho científico muito forte, né? Vanessa, Elton, Guilherme, são os caras que estão trazendo, são pesquisadores brasileiros, que estão trazendo uma pesquisa que vem lá de trás, né? De William Reich, né? Que era um dos parceiros de trabalho do Freud, que trouxe conhecimentos importantes para a psicologia. Esse trabalho vem sendo feito há muito tempo, é uma pesquisa que já é uma área de conhecimento que já vem estudada há muito tempo, mas esses novos pesquisadores brasileiros aí estão trazendo à tona mais para a área terapêutica, um conhecimento bárbaro, incrível. E a gente está tentando trazer, eu sempre fui um profissional da educação, sempre fui um profissional da recreação, trazer para o nosso segmento o que nos ajuda muito, né? Imagina assim, vamos lá, entrar direto no tema, vamos para o conhecimento. Imagina, gente, se você fosse capaz de formar uma equipe de trabalho, você tem que formar na sua escola, no seu hotel, no seu acampamento, na sua festa infantil, uma equipe de trabalho, você conseguisse analisar só pelo jeito das pessoas, pelo desenho do corpo, pelo tipo físico dessas pessoas, você pudesse analisar como que essa pessoa funcionaria dentro dessa equipe. Ia ser muito legal você montar uma equipe que as pessoas se dariam muito bem juntos, que funcionariam bem, se complementariam e desenvolveriam um ótimo trabalho. Imagina se quando eu estou formando na minha sala de aula, na minha festa infantil, eu conseguisse olhar para os grupos, olhar para as crianças, para os jovens, para os adultos e conseguir entender um pouquinho mais de como funciona a mente deles, como eles agem em relação ao mundo, como que eu poderia acessar esse universo deles só pelo desenho do corpo deles. Seria incrível, é uma ferramenta incrível, seria isso. E essa ferramenta existe, tá bom? E é isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso.
Todo esse fundamento é um fundamento científico, não vai dar tempo para a gente falar sobre a fundamentação científica aqui, eu vou falar mais sobre a parte prática, como a gente pode usar isso na condução de grupos, para desenvolver minha liderança. Eu sempre trabalhei muito na área de seleção de profissionais, treinamento de profissionais, e para mim isso sempre foi muito importante, né? Entender as pessoas, entender como o outro funciona, para poder ajudá-lo, né, no seu processo de formação profissional, colocá-lo na melhor posição possível dentro de uma equipe. E também é importante que eu desenvolva as minhas características, né? Então eu entenda quais são as minhas limitações, quais são os meus recursos positivos, importantes, onde eu tenho ferramentas importantes para usar, porque isso também facilita a eu me posicionar dentro do mercado, né? Me posicionar dentro de uma equipe, me posicionar dentro de um treinamento, me posicionar dentro de um grupo de maneira qualquer, né? E quando eu vou fazer uma liderança, estou num acampamento lá com um monte de crianças de 10 anos, por exemplo, eu sei quais são os meus recursos e como eu posso acessar o recurso de outras pessoas que são diferentes de mim. Então, esse conhecimento do ser humano, para mim, sempre me encantou muito, e acho que para você também vai encantar agora, se conhecendo um pouquinho mais, tá bom? Sobre essas outras teorias que eu falei, depois eu vou deixar algumas referências aqui na parte teórica que a gente vai ter, para que vocês possam saber outras formas de avaliar as pessoas, mas hoje a gente vai falar basicamente sobre essa avaliação do corpo, né? Alguns traços físicos. Trouxe algumas brincadeiras aqui para vocês, trouxe algumas pessoas, olha que legal. Eu ia fazer um PowerPoint, fazer compartilhamento da minha tela aqui, mas achei que ia ser muito robótico. Resolvi fazer uma coisa mais assim, experiencial, assim, mais vivencial ali entre a gente. Olha que legal. Trouxe pessoas de formatos bem diferentes, né? De vários momentos sociais diferentes, pessoas que talvez você conheça, e para falar um pouquinho sobre como esses formatos dessas pessoas podem nos dizer muito sobre como funcionam cada uma dessas pessoas. Você já imaginou nisso? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, tudo isso começa, o embasamento teórico disso começa lá atrás, na fase do desenvolvimento, desde o nascimento da fase intrauterina, né, a fase toda gestacional, né, e os primeiros 5 anos de vida. Todo o processo de desenvolvimento e amadurecimento do sistema nervoso central é que estão por trás de toda essa formação corporal. Essa teoria nos mostra que o meu corpo é determinado geneticamente uma parte, né? E nesses primeiros 5 anos de vida, do intrauterino até ao 5º ano de vida, mais ou menos, durante a fase de desenvolvimento e amadurecimento do sistema nervoso central, eu vou desenvolvendo estruturas corporais que vão ser razoavelmente rígidas, razoavelmente fixas por toda a minha vida. Você já tentou lutar contra o formato do seu corpo? Puxa, mas tem aquela pessoa que tem um quadril assim, eu queria ter um quadril assim, mas meu quadril é pequenininho, eu não consigo desenvolver nem com exercício, nem com uma alimentação. Tem uma pessoa que é mais assim, e ela luta a vida inteira contra aquele formato do corpo dela, ela não consegue mudar, e às vezes, mesmo os gêmeos, né, não tem um formato de corpo igual, né, e nessas características eles são diferentes, mesmo pai e filho, apesar de ter muitas semelhanças físicas, serem muito parecidos, às vezes tem formatos bem específicos em alguns lugares. A gente vai perceber por que isso acontece, né? Dentro da teoria, por que acontece é uma coisa bem complexa, mas a gente vai entender como que isso funciona no mundo, o que isso pode ajudar a gente na formação de uma equipe, na preparação de profissional ou na liderança de um grupo de crianças, de jovens, de adultos. Legal? Tá comigo nessa? Então vamos conhecer um pouquinho? Então vamos conhecer. Eu não vou usar os nomes que o Reich usou há muito tempo atrás, que eram esquizoides, orais, rígidos, masoquistas, psicopatas. São nomes que pra gente hoje, socialmente, transmitem outras ideias. Eu vou usar o formato do corpo, tá bom? Então, embora aqui em cima tenha escrito que esse formato é um formato esquizoide, né, as características dele, vamos pensar nessa pessoa, que é uma pessoa toda linear, né, uma pessoa que é toda retinha. Estão vendo aqui nesse desenho aqui do lado? Ó, uma pessoa que é toda retinha, o corpo é todo feito de linhas, né? A cabeça é alongada, é maior, né? Proporcionalmente parece que a cabeça é maior do que o corpo, né? Os braços são finos, alongados, o corpo é alongado, parece que tem muito osso, né? E pouca energia, pouca força nesse organismo, a perna fininha, bem alongada. Parece, quando a gente olha para essa pessoa, que toda a estrutura do corpo não é muito importante, ele nem dá muita importância, geralmente usa roupas desleixadas, não é tão preocupado, e a cabeça é o foco desse corpo, né? Na verdade, na fase de desenvolvimento, por algumas questões do desenvolvimento, essa pessoa se sentiu, na sua fase de desenvolvimento do sistema nervoso central, uma pessoa rejeitada. E entenda muito bem, essa pessoa não foi rejeitada. Ela fez essa leitura.
não é consciente, dentro de uma fase intrauterina, fez essa leitura de rejeição em algum momento. Por algum momento o útero se enrijeceu e ele se sentiu essa rejeição. E ele percebeu que toda vez que ele existia, toda vez que seu corpo se movimentava, não era uma coisa positiva. A resposta do organismo da mãe era muito negativa. E então, quando ele ficava quietinho, só com seus pensamentos dentro da sua cabeça, o útero era muito mais macio, muito mais gostoso. E ele então desenvolve esse medo à rejeição. A rejeição que nunca existiu, que ele leu assim, entendeu? Em todos os traços a gente vai ter essa questão, não é o que acontece comigo, é como eu percebo, como eu respondo ao mundo, como eu enxergo o mundo, como eu leio o mundo. Tá bom? Então ele leu em algum momento, esse mundo o rejeitou, e ele criou uma estratégia para sobreviver. Essa pessoa criou uma estratégia de sobrevivência na vida, vários recursos positivos para que ele possa superar essa sensação de rejeição que ele tem. E como que ele faz isso? Ele se fecha no cérebro dele. Geralmente são pessoas extremamente racionais, pessoas extremamente criativas, são capazes de desenhar mundos novos inteiros, né, completos, com muitos detalhes, com muitas informações. São pessoas encantadoras e que têm muito a oferecer para o mundo. Né? Dentro de uma equipe de trabalho, por exemplo, eu sempre gostei de ter essas pessoas lineares, vamos chamar isso de lineares, essas pessoas que têm essas linhas retas. Pessoas lineares nas equipes são muito importantes. Numa equipe de recreação, numa equipe de um processo educacional, dentro de uma escola, eles são essenciais, eles são as pessoas que são as cabeças do grupo. São capazes de criar coisas incríveis, mundos maravilhosos. A única questão, como eu lido com essa pessoa, é quando todo esse mundo que ele inventou dentro da cabeça vem para o exterior, vem para o mundo real, ele tem muito medo que isso que é tão lindo lá dentro seja rejeitado por outras pessoas, né? Seja recusado, seja, nossa, desprezado, ai que bobeira isso não vai dar certo. Onde ele se sente muito mal e ele volta a se trancar dentro do cérebro. Né? Então, quando ele está bem, ele vai trazer essas informações. Se essas informações forem bem aceitas pelo grupo, forem bem trabalhadas pelo grupo, isso vai ser sensacional, ele vai estar sempre aberto a trazer mais. Se isso é rejeitado, talvez ele se feche um pouco. Quando a gente está num grupo com crianças, a gente vai perceber isso também. São as crianças que a gente chama de mais intelectuais, mais nerds, né? Elas são mais racionais, muitas vezes usando óculos, porque o óculos é um filtro, é uma proteção entre o meu interno e o meu externo, né? Elas tendem a intelectualizar este mundo, racionalizar esse momento e ter ideias criativas, inteligentes, muito legais. Se eu permito que essa criança brinque de uma forma criativa, que ele crie esses mundos no brincar, ele vai brincar bem. Se você chamá-lo ao seu lado, para que ele te dê ideias, para que ele te auxilie em como desenvolver alguns novos conceitos, ele vai ser muito participativo, vai ser uma pessoa que vai se engajar demais na sua atividade, seja educativa, seja recreativa, seja do brincar, da ludicidade. Ok? Então, e dentro de uma equipe, ele é o que cria os nossos planos. Olha que legal. Vamos passar para um segundo. Depois a gente vai entender um pouco mais na relação de todos eles juntos. Tá bom? Vamos pensar no segundo, que acontece num outro momento de formação. Eles são chamados lá para o rágico de orais, mas a gente vai chamar aqui de redondos, ok? Um personagem que tem muitas linhas redondas, braço, o rosto é mais arredondado, todo o corpo. Ele não é obrigatoriamente gordo, tá? A gente tem que tirar essa... Ele pode ser bastante magro, e mesmo ele sendo bastante magro, ele vai ter linhas redondas. Você vai perceber que o braço é arredondado, o peito é arredondado, o ombro é arredondado, o rosto é arredondado, né? Outra coisa que vale a pena a gente alinhar aqui, a gente está falando do segundo traço, é que ninguém tem um traço só, tá bom? Eu fiz até uns desenhinhos aqui, esse desenho não é meu, é do nosso projeto lá do Corpo Explica, tá bom? Esses desenhos aqui, eles são para esquematizar o corpo, um corpo que seria 100% isso, tá bom? É que nenhum corpo é 100%, eu posso ser 50% redondo e 50% linear, né? E consegue algumas combinações, mas vamos pensar no 100%. Esse cara que é o redondo, ele é aquele cara comunicativo, aquela pessoa carinhosa, que adora um abraço, que adora contato físico, que o olho é um olho de gato de botas, aquele olho pidão, que sempre está pedindo um carinho, sempre está pedindo uma atenção, né? Em todo relacionamento, né? A boca é geralmente uma boca grande, com um sorriso largo, é sempre uma boca que está pedindo carinho, que está querendo um beijo, querendo um contato. Né? Isso no mundo infantil é muito legal. Aquela criança que é toda redondinha, que você vê, quando você vê, dá vontade de abraçar, dá vontade de dar um carinho para ela, de dar toda a atenção do mundo para ela. A mesma coisa que no traço anterior, vamos entender como ela funcionou.
O desenvolvimento dela acontece mais ou menos na época da amamentação ali, né, na fase primeira fase aí, depois da vida intrauterina, já que no mundo externo. E nesse desenvolvimento, ela desenvolve essa relação muito oral, muito da boca, né? Então, todo o universo dela está relacionado a essa comunicação, a essa afetividade, né, a esse carinho. Então, o grande medo que essa pessoa tem, a dificuldade que ela tem de se relacionar é o abandono. Que o abandono é diferente da rejeição. A rejeição é nunca ter, né? É nem dar bola. O abandono é dar uma atenção e soltar, né? Depois que eu já dei alguma coisa, eu tirar. Então, esse abandonar é o sofrimento dele, essa sensação onde ele não consegue sobreviver bem. E daí ele vai criar uma estratégia de sobrevivência que é aproximar as pessoas, o carinho, a atenção e talvez, se ele não estiver bem, o choro, né, o sofrimento, né, o falar demais, o brigar, o reclamar, né, ele vai muito para a parte da oralidade, lutar aí pelo seu direito a sobreviver no universo, tá bom? Essas pessoas dentro de uma equipe lembra que a gente falou que a primeira pessoa dentro de uma equipe de trabalho é a pessoa que cria os grandes mundos mágicos? Essa pessoa é a pessoa que dá vida a esses mundos que foram criados pelos lineares, né? Ele consegue fazer com que essas coisas sejam mais envolventes, emocionantes, é o que vai fazer com que as coisas sejam cativantes. É muito importante ter uma pessoa dessa na sua equipe, né? E quando eu estou nas crianças, quando eu estou desenvolvendo lá na minha escola, no meu acampamento, na minha festa infantil, eu vou identificar esses redondinhos como as pessoas afetivas. E quando ele tiver algum problema, quando eu quero que ele brinque, a brincadeira tem que ser uma brincadeira muito de contato, uma brincadeira muito afetiva, eu tenho que contar uma história que tenha sentimentos, sensações. Eu posso tocar nele, lógico, profissionalmente, com respeito, mas quando eu falo com ele com a mão no ombro, quando as crianças dão a mão, para ele a criatividade tem muito mais sentido, tem muito mais possibilidade de dar certo. Então ele vai viver desse jeito. E se tiver algum atrito, tiver que resolver algum problema com essa criança, é dentro da linha da afetividade. O que você está sentindo? O que você sentiu nesse momento? Diferente do primeiro traço, quando estou resolvendo um problema, eu falo assim, o que você pensou sobre a situação? O que você pensa sobre a situação? É um traço mais racional. Esse traço é um traço muito emocional, tá bom? Dentro aqui dos meus exemplos do mundo real, lembra que eu te mostrei algumas imagens aqui? Quem que é o nosso linear aqui? Aqui, nosso ator, né, personagem do Big Bang Theory, né, de um seriado muito famoso. Esse personagem é um personagem que mesmo, né, o ator e o personagem tem muito essa questão, né, do mundo intelectual, né, e ele é todo linear, olha o braço fino, a perna fina, um corpo meio desajeitado para um cérebro que funciona muito bem para uma pessoa inteligentíssima. Quando eu penso em pessoas redondas, lembro que eu não precisaria ser uma pessoa gorda, que foi só uma pessoa bastante oral, bastante redonda, que a gente trouxe aqui para vocês olharem. Jô Soares, pensa no Jô Soares como comunicador, uma pessoa que sempre fala pondo a mão, sempre faz uma entrevista carinhosa, né? Que o pessoal faz quando acaba, sempre tem um envolvimento emocional muito grande com o entrevistado, com o participante, um grande comunicador, né? Vamos passar para o próximo, terceiro traço de pessoas que a gente tem aqui, que são chamados psicopatas, né, que a gente vai chamar aqui de triangulares, olha só que legal. Ele tem o corpo todo triangular, na verdade triângulos invertidos em todo o corpo, né? Você vê que a parte de cima da cabeça afina para o queixo, o tronco aqui afina para a cintura, né? A perna, coxa afina para o joelho, a panturrilha afina para o tornozelo, né? Então, vários triângulos invertidos que se formam no corpo dessa pessoa. A gente trouxe aqui como representante dele quem? Arnold Schwarzenegger. Olha só como é triangular o corpo do Arnold Schwarzenegger, né? E a gente fala assim, mas ele é um fisiculturista. O fisiculturista tem esse formato de esfirra mesmo, brincadeira. Mas olha o Hulk como não. O Hulk tem outro formato, né? Os atores que fazem o Hulk são bem diferentes. Geralmente eles não são atores triangulares. Tanto que a carreira que a gente vê do Arnold Schwarzenegger vai muito mais para um lado, depois de canção, de efetividade. E é justamente isso que o triangular tem como característica. Ele é um grande articulador. No momento do desenvolvimento do corpo dele, o sistema nervoso central dele, ele aprendeu, quando ele se expunha, quando o pai falava assim, olha que legal que meu filho sabe fazer, ele sabia dançar, ele sabia fazer um desenho, olha que desenho bonito, ele percebeu que as coisas que ele realizavam eram importantes para que ele tivesse atenção e carinho. E a forma de sobrevivência que ele desenvolveu, então, foi a forma de sobrevivência da troca, né, da articulação. Geralmente as pessoas triangulares são muito boas articuladores, grandes líderes, né, articulam pessoas, articulam situações. Lembra daquele projeto da equipe, que a gente estava montando uma equipe perfeita? Um criava ideias maravilhosas, os outros dava vida.
E esse cara é o que fazia com tudo se articulasse de forma que esse projeto fosse para frente. Ele pode conseguir arrumar os patrocinadores, ele pode vender essa ideia para uma pessoa e para outra, fazer com que as pessoas invistam tempo, dinheiro, tudo nesse projeto. Ele é o que vai fazer com que os participantes comprem a ideia também, que participem mais ali ativamente, mais engajados. Ele consegue articular as pessoas, as situações, para que as coisas funcionem bem. Isso no seu ponto positivo. E quando ele está negativo, o medo que ele tem do mundo é de ser... Ele faz uma grande persuasão, né? Mas ele tem medo de ser manipulado, que é o aspecto negativo da persuasão, né? O irmão oposto da persuasão, que é uma coisa mais positiva, né? É essa manipulação. Ele tem muito medo de ser manipulado no mundo. Então sempre que ele achar que na equipe ali de trabalho está sendo manipulado, ele vai dar problema naquela equipe, ele vai brigar, ele vai ter uma situação mais estressante para ele. Na criança, na nossa festa infantil, lá no nosso grupo, a mesma coisa. As crianças triangulares, elas vão ter essa característica, tá? Pensando que a gente está falando sobre crianças com mais de 6 anos, lembra que a formação acontece até os 5 anos. Com mais de 6 anos, quanto mais velho, mais a gente consegue identificar esses traços, mas a gente está pensando em crianças aí, a partir dessa idade. As crianças mais triangulares, elas tendem a ser grandes articuladores. Se você colocar para que eles articulem a equipe, que eles montem as funções, dividam tarefas, que eles façam ali uma liderança ali do grupo, eles vão participar de uma maneira muito legal, muito bacana. Quando você tiver com ele com algum problema, tome cuidado com a questão da manipulação. Se ele se sentir manipulado de alguma forma, ele não vai entrar em acesso com você, ele não vai entrar em alinhamento com você, você não vai acessá-lo nunca. Você precisa acessá-lo através da persuasão, de uma conversa inteligente, colocando as questões no lugar e mostrando que isso não é uma troca, tá bom? A gente vai falar depois mais um pouquinho sobre isso. Vamos passar para o próximo, falamos sobre os triangulares, vamos falar que o nosso próximo traço físico são os quadrados. Pessoas que têm em todo o corpo, o rosto bastante quadrado, o corpo bastante quadrado, as pernas são fortes, como se fossem árvores, troncos de árvores, os braços são fortes. São pessoas que se estabelecem muito bem no mundo. Elas conseguem encontrar muito bem o seu lugar, né? Elas se fixam ao lugar, se enraizam ao lugar. Elas têm uma tendência a ser rígidas, né? Um pouco tensas quando elas não estão bem. Seus aspectos negativos são mais ligados à tensão, ao medo de fazer uma grande bobagem. Eles têm muito medo da humilhação. Têm muito medo de ser colocados numa exposição e serem humilhados, né? Lembra que quando a gente trouxe o nosso traço aqui, os nossos personagens aqui, quem está representando esse traço é o Hulk. O Hulk, né, é um cientista, um cara inteligente, que articula várias pesquisas, várias coisas, mas uma hora ele, como uma panela de pressão, ele explode. Quando ele explode, ele tem até um pouco de medo dele mesmo, das ações que ele realiza, de como ele lida com o mundo, né? E depois ele tem uma tendência no final a ter um pouco de vergonha das ações que ele realizou, né? Então é um personagem super importante numa equipe. Eu sempre quis ter um desse na minha equipe. Se existe a pessoa que cria, que dá vida, que articula, esse cara é o cara que faz o dia a dia funcionar. Ele tem pernas para fazer uma coisa funcionar, ele tem braços para fazer uma coisa funcionar, e ele faz efetivamente. Ele é o cara que vai resolver todos os problemas. Quando você tem que fazer uma festa infantil, ele vai lembrar do material, ele vai lembrar de colocar as pistas, de produzir os materiais, de checar, de telefonar antes para ver o horário, confirmar. Ele é a pessoa que vai confirmar os procedimentos, ele é capaz de criar muitas rotinas de procedimento. Ele faz isso dentro da cabeça dele para sobreviver ao mundo que ele vê fora. E se o medo dele é a humilhação, ele vai criar sistemas, rotinas, treinamento. Ele vai treinar muito para fazer as coisas, porque ele não faz as coisas de improviso, porque uma coisa feita por improviso pode dar errado, e errado pode me causar humilhação. Então eu quero ter a certeza de que aquilo vai dar certo. Então ele é sistemático, ele consegue fazer as coisas funcionarem de uma maneira correta para que sempre dê certo. Essa é a meta dele em vida. É um personagem importante da equipe. Vamos para o próximo. Além dos quadrados, nosso Hulk, nós temos o que a gente chama de rígidos, ou os delineados. As pessoas que têm uma grande harmonia corporal, né? A gente tem a impressão de que eles usam muito bem na formação do corpo deles as linhas, né? Não são nem tão lineares, nem tão arredondadas, nem tão triangulares. Elas são mais harmoniosas, né? E a gente vai evitar aqui a palavra beleza, né? Se falar que elas são bonitas ou mais bonitas, porque senão a gente cai numa questão muito pessoal, né? O que eu acho bonito, o que você acha bonito. Então vamos pensar em harmonia, tá? A gente trouxe aqui uma foto da Lara Crawford, né? Da Tomb Raider, né? Angelina Jolie, como um exemplo disso, mas poderiam ser milhões de exemplos, homens e mulheres, pessoas que têm
um alinhamento corporal mais, percebe que o rosto é mais harmonioso, que o olhar é muito sedutor, né? A pessoa chega, ela chega com uma presença muito grande, né? As linhas corporais, né? A cintura, né? Mais acinturada, se é uma mulher, um corpo mais violão, assim, né? Nas crianças é mais difícil de perceber, e nem entra, então, né? Esse sensualismo do corpo, né? Nos adultos é mais fácil de perceber que esses corpos são mais sensuais, nas crianças a gente vai perceber que esses corpos são mais harmônicos, né? E que ela consegue ter uma presença, uma conquista muito grande ali na chegada, né? Ela acessa as outras pessoas com grande facilidade, mas como todos os traços, tem seus pontos lá, seus pontos cá, ela vai ter uma dificuldade muito grande com as questões da troca, né? Na sua fase de desenvolvimento, que está próximo lá dos 5 anos, né? Ela está muito relacionada à conquista, né? Na verdade, a gente está lá na época do complexo de Édipo, né? Dos estudos de Freud, onde o menino está muito ligado à mamãe e a menininha está muito ligada ao papai, e existe ali um processo de troca, né? De pares, né? Ele percebe a menina, ela tem o pai como um par ali para a vida, e o pai, na verdade, ele tem já um par, né? Que é a mãe dele, a mãe dessa menina, né? E o menino a mesma coisa, não sei se vocês já estudaram o complexo de Édipo, fala um pouco sobre isso. Essa questão do mundo em pares. Ele começa a enxergar esse mundo em pares e ele começa a perceber que ele tem que ter os pares corretos, né? Que ele tem... E dentro do complexo de Édipo a gente entende lá na psicologia que o menino vem desenvolvendo um grande interesse, né? Um grande amor pela mãe, né? Um amor puro, infantil pela mãe. E ela percebe que realmente a mãe ama muito, fala meu príncipe, tanto que o menino, mas ela tem um amor mais forte, né? O par dela realmente é o pai, né? E essa história da psicologia conta que isso é uma perda para o menino, né? E para a menina a mesma coisa, ao contrário. Então, ele sentiu em algum momento lá da formação dele que ele foi trucado, né? E o grande medo dele, a grande repulsa dele com relação à sociedade é essa situação de trocas, né? Então, dentro de uma equipe, dentro de uma área profissional, os profissionais vão ter, que são esses delineados, vão ter esse medo da troca, né? Se uma empresa começa a dar um destaque para um outro profissional e fala assim, puxa, eu estou sendo trocado, eles gostam mais daquele, então eu vou arrumar uma outra empresa, né? Ele tem sempre um plano B. Ele vive um mundo em triângulos, né? Onde ele tem, esses triângulos têm que formar um par e tem um terceiro ponto que é o ponto mais fraco. E ele nunca quer estar nesse ponto mais fraco, ele sempre quer estar nesse ponto. Então, um vínculo entre eu e a empresa que eu trabalho, eu vou fazer o máximo, eu vou ser eficiente, eu vou ser competitivo, eu vou ser a pessoa que vai fazer tudo para ser o melhor profissional. No momento eu achar que eu não sou mais o melhor profissional, que essa empresa está me jogando para segundo plano, eu não quero ser o segundo, eu prefiro ir para uma outra empresa onde eu vou ser o primeiro, tá bom? Estão pensando numa pessoa 100% linear, desenhada, tá? 100% rígida. Não existe ninguém assim e as articulações vão fazer com que as pessoas sejam um pouco mais flexíveis. Estou falando uma coisa mais radical para a gente entender. Sobre o ponto de vista das crianças, são aquelas crianças que são extremamente competitivas. Ela quer ser a capitã da equipe. Se ela não for a capitã da equipe, ela prefere estar em uma outra equipe. Ou prefere não jogar. Né? Ela não aceita essa troca, né? De seu segundo, seu terceiro. Ela quer sempre estar junto do ponto principal, do ponto de destaque. Ela gosta muito desse ponto de destaque. E ela fará muito por isso. Dentro de uma equipe, eu sempre gostaria de ter um rígido, né? Uma pessoa toda delineada no meu grupo. Por quê? Porque ela faz com que as coisas funcionem, ela é uma pessoa que leva tudo muito a sério, ela vai se esforçar sempre ao máximo. Em geral são pessoas muito bem sucedidas, pessoas que fazem o máximo para que tudo aconteça da melhor maneira possível, para que tenha sempre os melhores resultados, né? Não gosta muito de ser o segundo da história, tá bom? Infelizmente, né, como todos os traços, nenhum traço faz uma coisa que o outro não faça, todos os traços fazem tudo, só que de maneiras diferentes. E todos os traços têm seus problemas, né? Têm suas dificuldades. E a dificuldade em relação ao mundo, sobrevivência no mundo, é essa questão da troca, né? Quando ela se sente trocada, a criança lá tem ela, a menina tem ela e a melhor amiga. Se a melhor amiga cria uma outra melhor amiga, ela sai desse relacionamento. Eu não quero ser a segunda melhor amiga. Se eu acho que o triângulo está tendendo para um outro lado, eu vou arrumar uma outra amiga, tá bom? Então, este mundo é um mundo que a gente tem que entender. E se eu entendo tudo isso, isso pode me ajudar em muitas coisas. Primeiro de tudo, vamos pensar em 3 aspectos. Primeiro, vamos entender sobre mim. Se eu entendo quem eu sou nesse panorama, e eu não sou um desses itens só, posso ser 2, 3, 4, um com mais intensidade, um segundo com um pouquinho menos, um terceiro, e eu entendo como eu funciono perante o mundo, e quais são os meus critérios de sobrevivência
dentro do mundo, eu entendo por que eu sou assim. Por que eu começo um projeto, mas às vezes eu não tenho pernas para continuar esse projeto até o final. Eu preciso de uma outra pessoa que tem pernas para tocar o projeto junto comigo. Então um sócio nesse momento é muito funcional. Se eu tivesse uma equipe com essas 5 pessoas, uma 100% de cada um desses, essa equipe seria fantástica trabalhando junto. Teria muitos atritos no começo, mas quando se entendessem, fariam trabalhos fantásticos. Como ninguém é um item só, eu posso ter uma equipe com 2 pessoas, um tenha 2 traços fortes, um tenha 3 traços fortes, formando 5 traços e também vai ser uma equipe fantástica, né? E se eu vou trabalhar sozinho, eu teria que tentar abranger um pouco mais, aprender a trabalhar com cada um dos meus traços. Dificilmente eu tenho um traço que é 0, né? Às vezes é uma porcentagem muito pequena de um traço que eu tenho, mas eu sempre tenho um pouquinho daquele que eu posso resgatar aquelas características e tentar usar em algum momento estratégico, tá? Mas na formação de equipe, no meu autoconhecimento, isso é essencial. Numa formação de equipe, isso é muito essencial. Né? Pensando que se eu tenho alguns traços muito fortes, eu tenho um traço que é o menos forte, né? Eu tenho um traço lá, eu sou menos quadrado, sou menos redondo, sou menos triangular. Se eu conseguir parceiros para minha equipe que são justamente fortes nesses pontos que eu não sou, a minha equipe tende a trabalhar melhor. Né? Quando eu monto equipes com pares harmoniosos aí, essa equipe vai funcionar absurdamente melhor. Okay? Então isso para a parte de formação, seleção, você que é gestor de uma equipe, né? Gestor de pessoas, sensacional. E no dia a dia, eu que sou o professor, eu que sou o recreador, o animador, a minha gestão de grupos melhora muito. Primeiro porque eu entendo que existem esses 5 traços. E quando eu vou começar uma atividade, eu começo uma atividade que já, quando eu bolo essa atividade, já bolo essa atividade atendendo aos 5 traços. Né? Uma atividade que vai ter o seu ar de competição, vai ter o seu ar de articulação, vai ter o seu ar de preparação, sistematização, vai ter o seu ar de criatividade, vai ter seu momento de emoção. E se eu faço uma atividade que envolve tudo isso, em cada momento da atividade, um desses traços vai ao ápice e vai falar, nossa, foi sensacional. Olha como nessa parte foi importante para o resultado final dessa brincadeira, que foi muito legal. Eu adorei a brincadeira, porque tinha aquela parte que eu tinha que inventar um negócio, eu inventei um negócio muito legal. Ou tinha aquela parte que a gente tinha que realizar tal coisa, e eu que tomei a frente e realizei. Ou tinha que decidir uma coisa, ou tinha que juntar a equipe, sabe? Ou ali era importante convencer alguém e eu fui afetivo. Então, cada um vai usar suas armas, seus melhores artifícios, seus melhores para acessar o mundo. E quando surgem atritos, né? A gente sabe que professores, animadores, criadores, o tempo todo acabam lidando com resolução de conflitos, né? E quando eu tenho que tratar um a um a criança, o jovem, o adulto, se eu conheço esses traços, eu sei como eu funciono, e sei como ele funciona, eu vou conseguir acessá-lo com mais facilidade. Eu entendo o universo dele, mesmo que eu não conheça essa criança, mesmo que eu esteja numa festa infantil, e eu tenha só 3 horas para trabalhar com essa criança me deu problema depois de meia hora que a gente estava lá na festa, eu sei resolver, porque só de olhar para ela eu sei como funciona o universo dela, e eu sei como solucioná-lo. Isso é fácil? Não é fácil. E é por isso que eu falei que quem ficasse com a gente até o final, a gente já está aí com mais de meia hora de conversa aqui, quem ficasse até o final eu ia abrir uma outra possibilidade, porque esse tema é um tema muito longo, é um tema muito complexo, um tema muito encantador. Então, para a gente conseguir dar passos para frente disso, eu preciso que cada um entenda o que você é, né? Qual que é o seu desenho, né? Você é mais redondo? Você é um redondo com triangular? Você é um quadrado com linear? Você é um desenhado com redondo? E isso vai fazer com que como você vai se entender, né? Entender como você reage ao mundo, quais são suas regras de sobrevivência ao mundo e quais são seus temores, né? Aonde é o seu calo, onde se alguém pisar você explode, né? Se eu explodo na rejeição, a hora que eu dou uma ideia, eu estou fazendo um negócio assim, eu pensei durante um tempão sobre aquela ideia, e a hora que eu trago para o grupo aquela ideia, alguém me atravessa e fala, não é assim, aquilo é o meu calo, eu vou ficar bravo, vou ficar chateado, triste, é ali que me incomoda. Ou se eu sou redondo e a minha parte afetiva é o problema, não é assim, vamos pensar, vamos ser racionais, isso me corta o coração. E se eu for chorar para falar, não chora, engole o choro, piora muito, porque chorar é uma forma de expressão para essa pessoa. Então, se eu entendo como eu funciono, eu vou funcionar melhor. E se eu entendo como o outro funciona, eu vou acessar o como o outro funciona e vai funcionar muito melhor. O resultado desse grupo, seja eu como líder de um grupo de meus alunos na minha sala de aula, meus alunos na festa infantil, minhas crianças no acampamento, ou eu como gestor de uma equipe, se eu estou dono de uma empresa, se eu sou coordenador de um grupo, eu tenho que lidar com colaboradores ali, formar uma equipe que faça um trabalho de qualidade. Se eu conheço como essas pessoas funcionam, como criar a melhor equipe,
isso vai ser sensacional. E como eu acho que você vai achar isso sensacional também, como eu achei no momento que eu conheci isso, há uns 2 anos e pouco atrás, e comecei a estudar isso, efetivamente, eu queria propor para você um pouco mais de conversa sobre isso. Aqui era só uma degustação desse tema, mas nós vamos ter, já combinamos com o Renê aí, a gente combinou de fazer um podcast, né, para a gente poder ter um pouco mais de tempo, conversar um pouco mais sobre esse assunto, receber perguntas, responder perguntas, poder falar um pouquinho mais sobre como usar essa questão do corpo e como o corpo explica o como a gente age nessa área de educação, nessa área de entretenimento, tá bom? E mais um brinde aí para vocês que estão assistindo até aí, quero agradecer quem assistiu até aqui, porque se interessou pelo assunto. Nós vamos abrir um grupo lá no Telegram. O Telegram permite que a gente faça várias articulações legais, gratuitos, sem custo nenhum, para a gente discutir um pouco mais, para a gente se analisar, para que cada um possa analisar como você é. Então a gente vai fazer através de fotos, tal, tem desenhos, tem uma técnica para eu saber exatamente qual é a porcentagem. Se eu sou 60% isso, 30% isso, 10% isso, né? Eu consigo formar um gráfico e você se entender como você funciona e a gente entender um pouco mais como isso funciona no universo das crianças, dos jovens que a gente atua. Então, se você quiser fazer parte, vou deixar aqui junto com a descrição, né, com o material desse congresso, um convite para um grupo do Telegram, onde a gente vai trocar experiências práticas de dia a dia, como resolve esse problema com essa criança, como resolve o problema com esse jeito, como que isso funciona, para a gente poder realmente conversar sobre isso, tá bom? Então, vamos expandir essa conversa de um jeito mais tranquilo, com mais tempo. Aqui a gente tem esse tempo limitado, já estourei o tempo, então eu queria agradecer a sua presença aí, foi muito legal poder bater esse papo com você, pena que não tem trocas, eu gosto muito dessas trocas, mas manda notícias, tem meus contatos aqui embaixo, pode mandar no privado, pedindo informações para te falar mais sobre isso, dou referências de tudo, como que isso você pode estudar e ampliar isso na sua prática aí profissional e até na sua prática pessoal, que serve muito para a prática pessoal também. Tá bom? Queria agradecer muito a presença de você aqui, ter assistido até aqui. Gratidão imensa. Pudim com Moniné. Eu encerro aqui nosso grupo e aprenda. Estude mais. Saiba mais como isso funciona. Vem estudar com a gente. Tá bom? Um abraço.